Olá, apaixonados por arte, eu sou Rafael Pavlina, assessor e professor de arte, e hoje a gente vai falar do primeiro dia de aula. Seja bem-vindo ao meu canal, aqui a gente fala de arte, de educação e de arte e educação. Quero começar dizendo que eu sei que eu estou em dívida com vocês e que faz tempo que eu não posto vídeos aqui no YouTube, mas há um motivo para isso. Final de ano é super corrido para mim, eu preparo o ano seguinte, então agora em 2022 eu preparei o meu 2023 e por isso eu não tive muito tempo de gravar vídeo. Já falei isso também, aqui não é o meu ganha-pão oficial, então eu preciso me dedicar ao meu trabalho e quando sobra um tempinho eu venho pra cá. Mas eu prometo que esse ano vão vir muitas novidades no canal, então fica ligado. Também já aproveita e me segue lá na rede social, @prof.rafaelpavlina, porque todas as novidades, ou quando vai atrasar vídeo, quando a gente tem alguma sugestão, quando a gente precisa de dicas, eu peço lá pelo Instagram. E também tem muita gente que assiste os meus vídeos aqui no YouTube, mas ainda não é inscrito no canal. Gente, se inscreve porque isso é muito importante. Eu preciso saber até quantas pessoas os meus vídeos chegam, quantas pessoas realmente assistem, e isso vai ajudar muito no meu trabalho e nas decisões dos próximos vídeos. Se você não sabe, também tem uma playlist aqui no canal que eu falo sobre questões de concurso público. Mas eu já falei, não esquece, não adianta assistir as questões de concurso público e não assistir os vídeos de conteúdo e vice-versa. Um complementa o outro, certo? Bom, dado todos esses recados aí, fiquem ligadinhos que vão vir muitas novidades esse ano. A gente vai para o conteúdo. Primeiro dia de aula, como assim, Rafael? Bom, é o seguinte, eu recebi um e-mail esses dias atrás de uma pessoa que passou num concurso público e vai assumir as aulas pela primeira vez na vida. Ele vai entrar numa sala de aula pela primeira vez na vida e não sabia muito bem como começar. E eu gostei muito desse tema porque ele me remeteu a uma época da minha vida, quando eu comecei a dar aula, e aquela ansiedade de como eu vou dar a aula, como eu vou começar o meu primeiro dia, o que eu vou falar para esses alunos, como que eu vou me comportar. E esse vídeo vai servir tanto para você que está começando agora, que é o primeiro dia, que é a primeira aula, quanto para você que já dá aula há muito tempo. Então eu também já quero saber de vocês. Como foi, como tem sido os seus primeiros dias de aula? O que você costuma fazer e dá certo ou não dá? Comenta aqui embaixo desse vídeo para eu ler depois. Vocês sabem, eu vejo todos os comentários, então se você mandou alguma sugestão de vídeo eu ainda não fiz, calma que tá tudo bem anotado. E aí, pensando nessas questões do primeiro dia de aula e o que fazer com os alunos, eu fui resgatando na minha memória o que eu já fiz com os meus alunos para pensar, tá, como que eu posso abordar esse primeiro dia com os meus alunos e o que é importante que eu faça já nesse primeiro dia? Bom, na minha concepção, na minha opinião, a primeira coisa que a gente tem que fazer é sempre olhar para aquela turma em específico. Como assim, Rafael? Porque muitas vezes os professores já vão com aulas muito prontas ou planejam o ano inteiro letivo na semana pedagógica que acontece em fevereiro e esquecem que cada turma é individual, cada turma tem um ritmo, cada turma tem um nível de desenvolvimento, cada turma já tem um nível de conhecimento. Então a primeira coisa que eu acho que é a mais certa de fazer com os alunos quando a gente começa a dar aula é tentar entender onde os meus alunos estão de conhecimento. E para isso eu gosto de fazer dinâmicas em que os alunos falem sobre eles. Aquela clássica, fala o seu nome, fala a sua idade, fala o que você conhece, o que você gosta de arte, você conhece alguma obra, que filme que você gosta, que tipo de música você gosta. Fazer uma sondagem mesmo, bem geral com os alunos. E aqui eu dou duas sugestões. Ou você gravar essa aula, o gravador de voz, com a autorização dos alunos, avisa que vai gravar, ou pedir para que um aluno seja o escriba da turma e vai anotando o nome do aluno e o que ele falou dos gostos principais. Ou até mesmo pedir para que cada aluno escreva isso antes de apresentar. Por que tudo isso? Não adianta a gente fazer uma sondagem com os alunos, perguntar que tipo de música eles gostam, que tipo de obra e arte eles conhecem, se a gente só vai usar aquilo ali na sala, vai virar as costas e vai sair. Você obviamente vai esquecer o que você perguntou e obviamente você vai esquecer o que os alunos responderam. Então tenha um registro disso, seja por áudio, seja por escrito, seja o aluno fazer por escrito para ele mesmo, tenha de alguma forma registrado o que esses alunos estão respondendo, para que a partir do que eles já sabem, daquilo que eles gostam, daquilo que eles conhecem, você possa pensar nas próximas aulas. Feito isso, conhecendo o perfil da tua turma, tem uma dinâmica que é a mais clássica de todas, eu acho que é a dinâmica mais clássica da história do ensino da arte,
que é a pergunta que a gente coloca no quadro e deixa os alunos pirarem na batatinha. Que a pergunta é: o que é arte? Essa pergunta, ela é muito maravilhosa para fazer para os alunos e provoca várias discussões. Eu adoro fazer essa pergunta porque os alunos se degladiam para responder. E aí, quando eles fazem essa pergunta e quando eles tentam responder, é muito importante que a gente deixe eles falarem o que eles pensam, o que eles acham, o que eles gostam, o que eles não gostam. Deixe eles viajarem na maionese, na hora da pergunta o que é arte. Mas é extremamente importante que você, enquanto professor, qualifique essas respostas ao final da aula. Porque senão o que acontece? A gente tem um discurso muito comum na história da arte, na arte do modo geral, no ensino da arte, que é assim: ah, e o que é arte? Daí o aluno fala: ah, a arte está em todos os lugares, a arte é tudo. Putz, sim, a arte está em todos os lugares, muita coisa é arte, mas a arte está em tudo, tudo é arte, a arte está em todo lugar. Calma, não é bem assim. E quando a gente deixa que os alunos fiquem viajando na maionese sem que o professor dê um direcionamento para essa discussão, os alunos vão começar a viajar demais e aí você não consegue trazer eles de volta. A arte está em todo lugar? Tá, mas tudo que está no mundo é arte? Não. Então a gente tem que tomar cuidado e qualificar essas respostas, sempre ouvir, e aí tem uma coisa bem importante que é a escutativa do professor, escuta o que os alunos estão trazendo sobre o que eles pensam, o que eles acham que é arte, mas qualifica as respostas. Anota as respostas no quadro que são mais importantes e faz esse debate com eles. E aí, no final da aula, você explica o que é arte, você fala, traz a resposta. Muito professor fala assim: ah, então, o que é arte? Daí os alunos falam um monte de abobrinha, daí no final o professor fala: ah, eu não vou trazer a resposta ainda, vou deixar um mistério no ar, vocês vão ter que descobrir ao longo do ano. O ano passa, acaba as aulas, os alunos ficam olhando, perguntando: tá, ele não falou o que era arte. A arte é tudo que a gente fez nesse bimestre. Gente, não, o aluno não tem essa linha de raciocínio. Você precisa explicar o que é arte. E aí, se você não sabe, se você não consegue conceituar a arte, nós temos um passo atrás. A gente precisa dar um passo atrás. Como que eu vou responder para os meus alunos o que é arte? Se me perguntarem: Rafael, o que é arte? Use os referenciais que você tem. Quem são os autores que qualificam o que é arte? Quem são os autores que dizem o que é arte? Ernest Gombert, Júlio Argan, Rosa Evelberg, Luciana Mourão Arslan, Ana May Barbosa. Então traga os autores que falam da arte, do ensino da arte, para qualificar as respostas que os alunos estão trazendo e também prepare uma aula que seja um encerramento disso tudo, que diga para o aluno: oh, a arte é isso, não é aquilo, a arte está nesse lugar, a arte não está nesse lugar, a música é isso, o teatro é aquilo. Traga as linguagens, explique. Essa pergunta do que é arte de uma maneira solta, de uma maneira livre, não faz o menor sentido. Agora, quando você qualifica, quando você explica, quando você traz a resposta, aí sim ela fica muito potente, porque dentro desse debate, o aluno vai trazer aquilo que é senso comum, aquilo que ele escuta os pais falando, aquilo que ele acha, aquilo que ele ouviu. Então, traga essas respostas para que o aluno tente se colocar nesse lugar de indagar, de perguntar, de discutir, de discordar, e isso é super importante. Então, a primeira dinâmica, que é essa da apresentação, da sondagem, a segunda do que é a arte, e aí nós vamos para outra pergunta que ele fez. Qual que é a dinâmica que você pode usar caso os alunos sejam mais tímidos ou você não consiga chegar nos alunos ou o aluno não queira falar em voz alta? As questões por escrito também são uma boa oportunidade. Nesse caso, eu sempre sugiro as questões escritas caso o aluno realmente não queira ou não consiga falar em voz alta. Porque eu acho que quando a gente fala, a gente se expressa muito melhor do que pela escrita. Eu sei que tem gente que escreve melhor do que fala, sei, tá tudo bem. Eu sou o oposto, eu acho que eu falo melhor do que eu escrevo. Mas é muito importante que a gente mostre para o aluno que essa expressividade por meio da voz, por meio do vocabulário, por meio do verbal, é super importante, principalmente na arte, porque ela vai abranger o campo da expressividade. E a expressividade faz parte lá das artes visuais, do teatro, da dança, da música. Então é importante que o aluno saiba falar sobre aquilo que ele gosta, que ele não gosta, aquilo que ele tem dúvidas. Então é muito importante que o aluno sinta-se à vontade para falar aquilo que ele está sentindo, para falar aquilo que ele gosta. Aí ele também me perguntou como que a gente faz para os alunos se sentirem envolvidos nos conteúdos que a gente vai apresentar. Bom, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Então, eu adoraria ter uma resposta para dar para essa pergunta assim, ó, faz isso que vai dar boa. Infelizmente, a gente vive numa sociedade cada vez
valoriza menos a arte, a escola valoriza pouco a arte, os alunos, os pais dos alunos. Muitos professores de arte não valorizam a arte, então dizer o que você vai fazer para conquistar o teu aluno é quase impossível. O que eu recomendo quando alguém me pergunta isso? Eu falo assim, olha, tenta mostrar para os teus alunos que a arte faz sentido na vida dele. Mostra para o teu aluno. Se você fica dando história da arte de uma maneira extremamente desconexa com a vida, quando você fica falando de coisas que estão muito longe da vida do aluno, quando você fica viajando muito na maionese sobre história da arte, sobre práticas artísticas, ou quando você esvazia a aula, faz a prática, vai fazer escultura no sabonete. O aluno não sabe por que ele está fazendo, ele não entendeu aquilo ali, ele não viu nenhuma referência, ele não viu história da arte, não viu contextualização, ele está só fazendo por fazer. Se você está fazendo isso, também não vai adiantar. Então, para fazer com que os alunos se sintam interessados em aprender arte, que os alunos queiram falar sobre arte, eu acho que a motivação tem que vir da forma como você aborda o conteúdo e a forma como você relaciona aquilo com a vida dele. Qual é a importância de ensinar arte? Pergunta isso para você mesmo. Agora, para o vídeo, responde. Por que você ensina arte? Por que ensinar arte é importante? Se você não tem clara a resposta para você, então para e repensa e depois volta para a sala de aula. A arte, ela tá dentro do currículo escolar porque ela é uma área do conhecimento. Assim como você precisa aprender português, história, geografia, matemática, você precisa aprender a arte. Porque a arte, como diz a Ana May Barbosa, não tem como conhecer um povo sem conhecer a cultura desse povo. Quando você conhece a cultura, você conhece aquele povo. Então, para a gente pensar para que a gente ensina a arte serve para a gente conhecer a história da humanidade. A história da humanidade é contada por meio da arte. Quando você vai entender sobre pintura rupestre, sobre hieróglifos, quando você vai aprender sobre arte egípcia, grega, romana, você usa a arte para isso. Os registros mais importantes da humanidade foram feitos por meio da arte. Então, ter esses registros e entender e qualificar esses registros é super importante. Então, como que eu vou conquistar o meu aluno? Mostrando para ele a importância que isso tem na vida dele. Sem contar que hoje em dia a gente tem a Netflix, o Spotify, a gente tem as plataformas digitais, streaming, então o aluno tem contato com a arte o tempo todo, seja com a música, com a série, com o filme, com o vídeo, com o videoclipe, ou com a aula online. Então a arte ela está presente em vários momentos da vida do aluno. Cabe ao professor qualificar isso e fazer com que a aula também seja divertida. Eu já falei isso em outro vídeo e até acho que muitas pessoas devem ter torcido o nariz quando eu falei isso, mas é muito verdade. Infelizmente, qualquer lugar e qualquer coisa é mais interessante do que a escola. Sério. Assistir um filme é melhor do que ir para a escola. Jogar o videogame é melhor que ir para a escola. Ficar no sofá sem fazer nada é melhor do que ir para a escola. A escola é muito chata, é muito cansativa, tanto para os alunos quanto para os professores. Então, se a gente não tornar a escola um lugar atrativo, um lugar que os alunos queiram ir, nem a gente tem vontade de ficar lá. Pensa o aluno que fica lá 4, 5 horas sentado, olhando para a cara de vários professores que acham que as suas matérias são as mais importantes do mundo. Então, para pensar como que eu ensino e o que eu vou fazer na sala de aula, tenta mostrar para os teus alunos o quanto pode ser interessante, o quanto pode ser divertido. E aqui eu não estou falando que a tua aula tem que ser aquelas aulas de cursinho que o professor vai fantasiado dando pirueta. Não é isso. Discordo totalmente dessa teoria, mas torne a aula atrativa. Traga conteúdos interessantes. Aqui eu gosto de fazer um paralelo que também já me perguntaram. Mas aonde você tira os conteúdos? Da onde você sabe o que você vai trabalhar com os alunos? Isso depende. Eu até deixei separadinho aqui, ó. Isso depende bastante da forma, do lugar que você está dando aula. Normalmente, os municípios, os estados, eles têm um sistema de ensino, ou as escolas privadas também, elas têm um sistema de ensino. Ou seja, a Secretaria de Educação ou o sistema de ensino, eles determinam quais são os conteúdos que devem ser trabalhados dentro da aula de arte. Para isso, se você é professor do município, você precisa conhecer a matriz curricular municipal. Se você é professor do estado, matriz curricular estadual. Se você é um professor que trabalha com sistema de ensino privado ou numa escola pública que tenha um sistema de ensino privado, você tem que conhecer qual é a grade, qual é a matriz curricular referencial para aquele material didático, para aquele sistema de ensino. Eu até tenho aqui comigo, ó, eu imprimi no site do governo do Paraná todo o referencial curricular do estado do Paraná, para ver quais são os conteúdos, qual é o ano e quais são os conteúdos que a gente tem que abordar. E essa aqui é o do município de Curitiba. Então, aqui tem exatamente qual é o ano, qual é o bimestre, qual é o trimestre, qual é o conteúdo que a gente deve trabalhar.
Então, se você é professor do município, ou do estado, ou de escolas privadas, a primeira coisa que você precisa conhecer é a matriz curricular, para você saber de onde você vai tirar os conteúdos. E aí, a partir disso, você vai fazer o seu planejamento, vai preparar a sua aula, vai conversar com os seus alunos. Tudo isso no primeiro dia de aula. Não, né, Rafael? Ao longo dos primeiros dias. Tem uma questão bem importante que eu sempre falo que a sondagem é fundamental para isso, para que a gente possa entender se os nossos alunos já foram ao museu, se os nossos alunos tocam algum instrumento, se algum dos nossos alunos participa de algum grupo de teatro. Ou seja, o primeiro dia de aula, ele vai ser um termômetro para você. E não adianta fazer essa sondagem, fazer essas questões, perguntar para os alunos, terminar, você fechar os teus livros e sair da sala e apagar aquela conversa. Essas conversas que vão acontecer lá dentro de sala de aula no teu primeiro dia, elas precisam servir para nortear o teu trabalho, para nortear as coisas que você vai fazer depois. E isso é extremamente importante, porque aí você vai preparar as aulas a partir daquilo que você debateu com os seus alunos. Rafael, para que idade isso? Isso vai depender muito da sua pegada enquanto professor. Eu fazia essa dinâmica com os alunos desde o primeiro até o ensino médio. Primeiro ano dos anos iniciais lá do ensino fundamental da educação básica, lá no comecinho. Porque mesmo os alunos que são bem pequenos ali no primeiro ano, eles trazem um monte de referências, eles trazem um monte de história, eles conhecem muitas coisas. E aí também tem uma última dinâmica que eu quero dar de exemplo antes de terminar o vídeo, que é a dinâmica da poética. A gente tem, dentro da história da arte, aquilo que a gente vai chamar da poética do artista. O que é a poética? Resumidamente, bem resumidamente, a poética é como se fosse a mensagem do artista, a mensagem exclusiva do artista. A poética é aquilo que o artista está querendo falar quando ele faz a sua obra de arte. Então, a poética do artista, ele conta uma história, ele conta a trajetória de vida daquele artista. Tem uma atividade que eu gosto de fazer com os meus alunos, que é a seguinte. No primeiro dia, eu peço para que eles peguem uma folha em branco. Pega uma folha lá do seu caderno. Tem que ser uma folha de desenho e lápis. Ou pode ser a caneta, porque é o primeiro dia. E aí eu falo para eles assim, ó. Gente, eu vou contar uma história e vocês têm que desenhar a história em tempo real enquanto eu vou contando. Então eu falo assim. Era uma vez uma montanha. E aí todos os alunos precisam desenhar uma montanha. Era uma vez uma montanha, em cima dessa montanha tinha uma árvore. Quando eu falo árvore, eles precisam desenhar a árvore. E aí eu vou contando a história e eles precisam desenhar em tempo real. Regras para esse jogo. Não pode parar de desenhar nem um minuto, tem que ficar desenhando sempre. Não pode olhar para o colega para ver o que o colega está fazendo. E a gente não responde perguntas, porque eles perguntam. Mas a folha é de pé ou é deitada? Pode fazer isso, mas que tamanho que é essa montanha? Mas que tamanho que é essa árvore? E eu sempre falo, o desenho é teu, faz o que dá. E aí eu vou contando uma história com uma ação. Então eu falo, tinha uma menina, a menina sentou do lado da árvore, depois a menina escorregou no barranco e foi rolando até embaixo, e depois começou a chover. E aí o aluno tem que fazer interferências nesse próprio desenho dele e contando a história a partir desse desenho. Então, se a menina estava sentada no pé da árvore, depois ela rolou para o barranco, eles não podem apagar o desenho. Então vai aparecer várias meninas ao longo do desenho. E aí, quando os alunos terminam, é um desenho todo estranho que quase não dá para entender o que aconteceu. Mas por que eu faço isso e qual é a moral dessa atividade? Eu peço para os alunos olharem, no momento de exposição, o trabalho dos colegas. E aí eu pergunto assim, gente, olhem os trabalhos, olhem para os colegas. Todo mundo olhou? Beleza? Agora me digam, quantos trabalhos, quantos desenhos estão iguais aqui nessa sala? Nenhum trabalho está igual, nenhum desenho está igual. Cada desenho, cada trabalho está de uma forma, certo? Certo. E aí eu pergunto para os alunos, tá, mas se eu contei a mesma história para todo mundo, por que os desenhos saíram diferentes? Por que cada desenho saiu de uma forma? E aí eles não sabem muito bem por que respondeu. Eles falam, porque o desenho é diferente, porque cada um gosta de uma coisa, cada um imaginou uma menina. E é nesse momento que eu falo da poética. Eu falo, porque cada um tem uma poética própria. A forma como você desenha, a forma como você segura no lápis, a forma como você escreve, a força que você aperta o lápis. Quando eu falei, imagine uma menina, cada um imaginou uma menina diferente de acordo com as suas trajetórias. Tem gente que imaginou uma menina loira, tem gente que imaginou uma menina preta, tem gente que imaginou uma montanha grande, tem gente que imaginou uma montanha pequena.
Então, quando a gente fala da poética, a gente está falando da individualidade. E na aula de arte vai aparecer essa individualidade por meio dos desenhos. Então, eu sempre vou falar, gente, a partir dessa poética, vocês vão aprender que a gente não pode comparar o nosso trabalho com o trabalho do colega. Porque o colega tem outra trajetória, ele foi para outro lugar, ele tem outra experiência. Então, vai ter aquele que desenha melhor, aquele que desenha pior, aquele que desenha mais realista, aquela pessoa que desenha mais abstrato. Vai ter aquele aluno que em 2 rabiscos vai fazer um desenho perfeito, né? Vamos colocar perfeito entre aspas. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente estiver falando disso, para que faça sentido para os meus alunos, que cada um tenha a sua trajetória e que essas trajetórias, esse caminho que os alunos estão seguindo, é que vão fazer diferença na hora que a gente for fazer uma atividade prática de arte. Então, além de fazer essa apresentação, fazer essa brincadeira do que é a arte, essa brincadeira do que é a poética também é bem interessante e normalmente funciona. Eu espero ter conseguido explicar as dinâmicas, é um vídeo curto, rápido, é difícil explicar tudo o que eu estou pensando, mas se você não entendeu, ficou com dúvida ou quer mais alguma sugestão, escreve aqui nos comentários. Se você fizer alguma dessas dinâmicas, também escreve aqui nos comentários, porque eu vou adorar saber. E também já comenta aí o que vocês querem nos próximos vídeos. Não esquece, lá no Instagram eu tenho vários vídeos de museu, de peças de roupas de arte, que vocês me perguntam onde são as minhas roupas. Então tem bastante conteúdo legal e lá eu consigo responder de forma mais rápida, certo? Então não se esqueça, se inscreve lá. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, já me segue lá no Instagram e em breve a gente vai ter muitas novidades nesse canal. Então vejo vocês em breve. Tchau!